Olá, pessoal. Existe um espaço entre estímulo e resposta. E é nesse espaço que está a nossa liberdade em decidir como nós vamos responder a esse estímulo e expressar quem somos. Nem sempre é muito fácil a gente fazer essa escolha, mas é possível. Eu quero trazer aqui o conceito de inteligência emocional, que é um dos conceitos que pode ajudar a gente a entender um pouco sobre como lidar com tudo isso. Nós temos pelo menos 16 tipos de inteligências distintas e diferentes uma das outras. E uma delas é a inteligência emocional. E o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a forma que a gente gerencia a nós mesmos e a forma que a gente lida com as nossas relações. E gerenciar nós mesmos e lidar com as relações é fundamental para construir uma vida que faça sentido e construir boas relações. E por isso a inteligência emocional passa a ser muito interessante, muito importante na nossa vida, principalmente nos momentos que a gente está vivendo. E quando a gente faz essa mistura do que eu vejo e do que eu faço, porque não adianta perceber emoções e não fazer nada com isso. E não adianta só perceber as emoções em mim e ignorar que existem outras pessoas. Quando a gente mistura tudo isso, a gente encontra que a inteligência emocional ela tem 4 dimensões. E a primeira é a autoconsciência. E a autoconsciência, considerada pelos principais pesquisadores e estudiosos, é uma das mais importantes, ou a mais importante. Porque eu não tenho como lidar e gerenciar uma emoção ou o que eu estou sentindo sem saber exatamente o que é isso. E é muito interessante, já que estamos falando de emoção, entender que a emoção não é só um processo psíquico, mas também é um processo fisiológico. Lembrando que nosso corpo responde a isso que está passando aqui na nossa cabeça. Eu, Tiago, normalmente respondo quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo, porque cada pessoa tem um jeito. E olha o autoconhecimento aí. Tem pessoas que no medo ficam mais agressivas, tendem a ficar agressivas na resposta. Tem outras pessoas que se fecham, que não respondem. A mesma emoção, pessoas diferentes, respostas diferentes. Então, a consciência, o primeiro convite para vocês é: pensem em vocês. Reflitam sobre as últimas emoções fortes que vocês tiveram, do tipo medo, raiva. E qual foi a reação? Qual é a tendência que vocês têm em responder àquela emoção? Para vocês começarem a perceber o corpo. E quanto mais vocês têm essa percepção, mais fácil vai ser de escolher qual resposta vocês querem dar. E escolher a resposta que vocês vão dar passa vocês para a segunda dimensão, que é autogerenciamento ou autorregulação. Tem pessoas que vivem o famoso sequestro emocional, ou sequestro límbico, ou sequestro da amígdala, como a gente diz. Que é aquela reação explosiva, reação imediata que a gente tem quando a gente está tomado por uma emoção. Tem pessoas que na raiva explodem, falam algo e 2 minutos ou 1 segundo depois se arrepende. Nossa, por que eu falei isso? Acho que todo mundo já passou por essa situação. Vocês foram acometidos de um sequestro emocional. Eu quero trazer uma reflexão simples, que é: foquem a energia de vocês no que vocês têm controle e não no que vocês não podem controlar. Tem pessoas que passam o tempo todo remoendo e pensando sobre coisas que não têm controle, do tipo, o que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer, o que vai acontecer hoje em relação ao Covid-19. A gente não tem esse poder, a gente não controla o que está externo a nós, a gente só controla a gente. E aí então nós podemos ir para as 2 últimas dimensões que têm relação com os outros. E aí me vem uma frase muito bacana de um poeta inglês, John Donne, que diz: nenhum homem é uma ilha isolada. Nós estamos sempre em relação e por isso a gente precisa saber lidar com o outro. E como fazer isso? Aí nós vamos então para as próximas dimensões da inteligência emocional, que é consciência social e gestão de relacionamentos. A consciência social, naturalmente, é muito parecida com a primeira dimensão, mas ela não mais é uma consciência sobre mim, mas agora é uma consciência sobre o outro. E lembrando, eu falei que as emoções elas não são só psíquicas, elas são físicas. O meu corpo está dizendo, a minha expressão facial está comunicando talvez o que eu estou sentindo. Quantas vezes vocês passam por alguém e olham e falam: o que houve? A pessoa não falou nada, mas pela expressão dela dizia algo. Isso é consciência social. A gente tem consciência social com os nossos colegas de trabalho, com o nosso cônjuge. Quantas vezes a gente chega em casa e a pessoa que a gente vive ou convive está diferente. Eu preciso ter essa consciência e tem tudo a ver com o quê? Empatia. E aí quando eu consigo fazer isso, eu posso ir para a 4ª e última dimensão, que é gestão de relacionamentos. Porque de nada adianta eu perceber o outro e não fazer nada com isso.
que é o que a gente chama de preocupação empática. Então, eu percebi que você está triste, o mínimo que eu vou fazer é perguntar, está tudo bem contigo? E a pessoa provavelmente vai responder, tá tudo bem. Porque muitas vezes as pessoas não querem falar. E aí você pode dizer, olha, porque eu percebi que você está diferente, você não está sorrindo hoje, você não me cumprimentou. Enfim, se você quiser, por favor, me chama para conversar que eu estou à sua disposição. Olha, você não foi invasivo e você se colocou à disposição do outro. Tenho certeza que essa pessoa que ouviu isso vai se sentir muito mais conectada com você. E aí você vai estar construindo relações. E aí a gente entende, então, como a inteligência emocional, ela tem não só impacto na gente, mas impacto nos outros e nas relações. E aí eu falei, a gente não controla o outro, claro que não, mas a gente pode influenciar positivamente no outro. E aí eu quero encerrar então com uma frase que eu gosto muito do Eckhart Tolle, que diz: se uma situação te faz infeliz ou insuportável, você tem 3 possibilidades. Mude a situação para ela ficar boa. Se não dá para mudar, saia dessa situação. E se não der para sair, aceite como ela é. Isso fala muito sobre protagonismo, sobre ser ator e autor da nossa história. O que eu puder mudar, eu vou mudar. Se eu não puder mudar, eu vou sair dessa situação. E se não der para sair, eu preciso encontrar formas de lidar com isso e de conviver com isso. A gente sempre tem uma escolha a fazer. E essa escolha é nossa. E que vocês possam ser protagonista da vida de vocês. Não deixem de assistir os outros vídeos que vão estar disponíveis no YouTube. E um grande abraço. Sucesso na caminhada e na jornada de vocês.